Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Professor, deixa eu me apresentar para vocês, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Sou o professor Márcio Nascimento, de Ciências Humanas, componente curricular História, e faço parte da equipe de professores formadores da DRE 02 Ananindeua. E hoje trago para vocês um assunto muito importante, porque é um assunto que vai abordar o nosso cotidiano, o meu cotidiano, o seu cotidiano, o cotidiano da nossa sociedade. E ele faz um contexto Europa, América, no caso específico, Brasil, não somente no Brasil, mas o enfoque de hoje vai trazer para o nosso cotidiano, beleza? Para começar, na próxima imagem que eu vou te mostrar, que na verdade trata-se de uma fotografia. E aí você vai ter o compromisso de observar com calma a fotografia. Combinado? Fechou? Alright? Então vamos. Bora que tá na hora. Observem com calma esta imagem, certo? Tu tens ali algo que tu já viste em algum momento, seja numa reportagem, em uma revista, em um jornal, pelas redes sociais, correto? Já conseguiste visualizar, identificar? Você conhece este lugar? O que a imagem representa? Olha só, repara que são duas perguntas que elas estão dialogando, mas elas vão ter também um compromisso, certo? Com o teu olhar. Vai ter um compromisso com a tua percepção histórica, política, social, cultural, educacional, econômica, certo? Por quê? Nós estamos falando aqui de Brasília, certo? E esta imagem, ela representa o nosso poder político, é o coração do nosso país, certo? Vamos agora. Olha só. Ali você identificou, voltando para quem não olhou com calma. Tá vendo aquele verde bem centralizado que vai embora, parece um campo, certo? Essa área ela é identificada com todos esses demais elementos, com este nome aqui, ó, a Praça dos Três Poderes. Olha só, aula de hoje, Iluminismo. O Brasil, no nosso Distrito Federal, Brasília, tem uma praça que traz o nome dos três poderes, certo? Quais são esses três poderes? Olha só, galerinha. Executivo, legislativo e judiciário. Presta atenção que essa ideia da criação, do debate, do surgimento dos três poderes não começou no Brasil, certo? Veio da Europa, numa discussão que foi feita, uma mudança do cenário europeu, e que o Brasil ele vai absorver isso. Já é para você ficar atento naquela questão da contextualização. Isso é muito importante para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer o Enem, também para as tuas provas bimestrais da tua escola, beleza? Então vamos lá, essa aula é para vocês, hein? Todos vocês. Chame seus amigos, debata, conversa, troque ideia, certo? Aproveita, vamos lá, vamos estudar. Bora que tá na hora. Aqui, bora que tá na hora de pensar. Eu gosto disso, de fazer essa reflexão. Os direitos, certo? A gente escuta muito falar sobre direitos, porque eu tenho meus direitos, nós temos os nossos direitos. A pergunta ela é bem simples, parece, né? Os direitos, eles são conquistados? Ou todos já nascem dotados de plenos direitos? O que vocês acham? Hein? Pensa um pouco. Os direitos, eles são conquistados, certo? Através dos movimentos sociais, através das lutas sociais, beleza? Então, isso é uma informação importante para você. E como nós estamos tratando ainda daquela imagem, tu tens os três poderes que vão aparecer no iluminismo.
que foi um movimento filosófico, foi um movimento intelectual, foi um movimento político, foi um movimento econômico, foi um movimento social. Sobre economia, eu vou falar na aula 2, tá? Na aula sobre iluminismo, parte 2, certo? Então, o iluminismo, repara que ele consegue discutir na sociedade europeia vários aspectos que já estavam aos olhos dos iluministas defasados ou ultrapassados. Tu já vais entender logo, logo uma nova denominação que vai ser criada. Eu vou fazer esse paralelo, essa comparação, para que tu possas ficar sempre atento da maneira que esses termos vão ser utilizados num texto de uma prova, numa pergunta de uma prova, ou porque também tu não podes utilizar isso no teu repertório sociocultural na hora de elaborar uma redação para o Enem. Então, repara que esse é um assunto que ele vai ser primordial nesse teu entendimento, nessa tua compreensão de contexto e de realidade, para que tu possas ter sempre argumento para entender o teu contexto histórico, teu contexto social, teu contexto político, beleza? Vamos lá, galerinha. As origens. Eu pontuei aqui 3, eu destaquei 3 para vocês, certo? Ele surge na Europa, tudo bem, começa na Europa, mas tu vai ter o desdobramento do iluminismo, ele chega aqui ao Brasil, tá aí o exemplo da imagem que nós abrimos a aula, certo? Os séculos, século XVII, mas o século mesmo que vai ser característico do iluminismo vai ser o século XVIII. Não esqueça disso. Tanto que ele é conhecido como o século das luzes. Quais os questionamentos? Olha só, essa palavra, questionamento, questionar, é uma palavra-chave. Ela é importante porque você questiona, certo? Você está em busca de novas respostas. E eles questionavam o quê? Um sistema, qual? O absolutismo. As famosas monarquias absolutistas, que centralizavam o poder, lembra disso? Centralizava as ações, tomava conta da sociedade como um todo. Então, esses pensadores, que tu pode chamar de teóricos, que tu pode chamar de filósofos, eles vão questionar essa estrutura, principalmente em relação aos privilégios, certo? Da nobreza, olha só, esse grupo que sempre se destacou na Europa, e também do clero, principalmente o alto clero, que fazia parte da força e da cúpula da igreja. Então, repara que tu vais ter um movimento que ele vai atingir várias estruturas de poder. Por isso que ele vai ser significativo para todo o caminho que a Europa vai percorrer a partir do iluminismo. E ele traz o que agora? Por que iluminismo? Olha só, iluminar, luz, certo? Porque tu tens a ideia de usar a razão, de usar a ciência. Então, tu tens que entender que depois do Renascimento, fazer uma volta aqui rapidinho, depois do Renascimento cultural, o Renascimento artístico, nós tivemos o Renascimento científico, nós tivemos a Revolução Científica. Não esquece de um dos grandes nomes da Revolução Científica, que vai ser René Descartes. Não esquece do nome dele. E aí tu tens também essa questão da busca por direitos individuais nesse primeiro momento. Olha só, repara que tu tens um primeiro passo e tu vais entender por que esses direitos individuais, porque eles vão estar atrelados, o iluminismo sim está atrelado a um pensamento de um grupo determinado, que vai ser a burguesia, certo? Claro que outros grupos eles vão se inspirar, mas quando tu olhas para os direitos individuais, tu vais perceber a questão discutida no iluminismo sobre a importância da propriedade privada. Olha como é interessante isso. As principais ideias. 4 aspectos eu destaco aqui para vocês. Racionalismo, de novo, o uso da razão, fonte do conhecimento, questione, duvide, certo? Estranha tudo que chega perto de você.
porque senão tu acabas sem perceber reproduzindo. Então tu tens que ir em busca do conhecimento. E o que é que o conhecimento ele se propõe? A revelar a verdade. É isso. Com bases científicas, tu tens o experimento. Tu tens também a discussão do empirismo, que é a partir das tuas experiências. Olha como é interessante essa abordagem que o iluminismo vai fazer, desculpa, para o contexto vivenciado por eles. Outro aspecto aqui, o liberalismo político, a defesa das liberdades individuais. O liberalismo econômico, que vai ser tema da parte 2 dessa aula, certo? E a separação, que é aquele Estado laico, certo? O laicismo, que seria o Estado, desculpa, desvinculado da igreja, certo? Então, são aspectos aqui que você precisa guardar, você precisa gravar, você precisa identificar e compreender, porque eles são cobrados em provas, importante para vocês. Beleza? Seguindo aqui, fatores que contribuíram para isso. A Revolução Científica do século XVII, a subida, né, a ascensão econômica da burguesia, para tu compreenderes um pouquinho mais, para trazer isso que tu já sabes de conhecimento. Só você lembrar da Idade Média, da formação dos burgos, e aí tu vais entender como que essa trajetória da burguesia ela acontece. E a crise do antigo regime. Lembra que eu te falei agora há pouco que tu tens uma mudança de nomenclatura? Aquela monarquia nacional, aquele absolutismo, aquela monarquia absoluta, os teóricos do iluminismo vão rebatizar, vão chamar de antigo regime. O termo aí antigo, ele se refere a algo ultrapassado. Ele se refere a algo que já não consegue atender às demandas daquele contexto. Repara como tu tens ali uma mudança que ela vai ter um significado. É um ponto extremamente crítico quando eles lançam o antigo regime. Está ultrapassado. Está na hora de mudar. Olha só como é interessante você analisar isso. Passando para cá, o contexto. 4 aspectos. Eu quis transformar essa aula bem dinâmica para vocês, bem objetiva, para pontuar o que é mais importante nesse momento. Tu tens a insatisfação pelos monarcas absolutistas, que exerciam esse controle mesmo. Tu tens a ideia aqui da nova possibilidade de explicar o mundo com base na razão. Aí tu vai lembrar de 3 nomes, certo? Copérnico, Nicolau Copérnico, Kepler e Galileu. Lembra que o estudo dos 3, tu consegues, a partir de Galileu, identificar aquele novo modelo. Só um instante, gente. Estamos de volta. Aquele novo modelo, que vai ser o heliocentrismo. Agora, aquela ideia do Sol, certo? Não mais a Terra, que era o geocentrismo, e aí tu vais ter o heliocentrismo. Então, essas novas possibilidades, elas vão dar elementos a mais de mudança. Aí tu tens o mundo físico, os fenômenos que passam a ser explicados pela razão. O sobrenatural, agora, ele é físico, ele é científico. Então, tu tens a valorização da ciência, o uso da razão para eliminar a ignorância. Preste atenção aqui. A ignorância não é a pessoa rude. A ignorância é a pessoa, preste atenção, que não buscou o conhecimento. E aí tu podes encontrar várias razões para isso. O iluminismo ele está agora fazendo um grande convite para que as pessoas possam ter acesso a um conhecimento com base na racionalidade. Olha como é interessante o viés que eles vão trazer. Essa imagem ela representa muito isso. Tu tens o cetro em destaque, certo? E percebe que ele solta raios, ele incomoda, ele assusta, porque é o conhecimento, é a ciência, é a luz. Olha a ideia do iluminismo. Olha essa gravura, 1793, século XVIII.
É o século das luzes, certo? É o que mais chamou a atenção para a mudança no cenário europeu. Foi o iluminismo, que propôs novas formas de pensar, de viver, certo? E de discutir a política num contexto bem amplo, de mudanças mesmo. Seguindo para cá, tu tens Descartes, não esquece jamais dele, que ele vai trazer a luz da razão. Ele era extremamente racionalista, com discussões, com métodos, o modelo cartesianismo, certo? O cartesianismo de René Descartes. Não esquece esse nome importantíssimo para essa parte científica. E dois personagens aqui, dois pensadores, dois filósofos que foram incríveis no sentido de reunir autores numa só coleção. A famosa Enciclopédia de Denis e Jean. Não esquece. Por quê? Essa obra também ela foi proibida, viu? Porque tu não tinhas também essa liberdade ainda. Lembra? Eles estão em busca de direitos, discutindo isso. Então, eles resolvem, em vez de você ficar andando, as pessoas na época, com vários exemplares, o que poderia ser um risco, eles colocaram num só, certo? E aí seria a ideia mais fácil para poder estar divulgando o que esses teóricos, o que esses filósofos, o que esses pensadores estavam debatendo no coração da Europa, certo? Aí tu tens, entre os que se destacam, tu vais ter Voltaire, tu vais ter Rousseau, tu vais ter Montesquieu, que vão fazer parte desse contexto do iluminismo. Aqui, uma imagem ligada a eles, Denis Diderot e Jean d'Alembert. O que eles defendiam? O iluminismo como um todo. Igualdade jurídica, nossa Constituição fala isso. Mais uma vez o contexto. Todos somos iguais perante a lei. Tolerância religiosa, olha aí. O Enem já trouxe isso em tema de redação. Lembram disso? Quais os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil? Olha só, o iluminismo discutiu isso. Liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada, olha aquela informação importante que anteriormente eu pontuei para vocês. Defesa do contrato como mediador das relações sociais, está ligada à questão dessa liberdade, que é o contrato social. Tu abre mão da tua liberdade plena para que você possa viver em sociedade, certo? Só que eles querem uma sociedade que você possa participar, que você possa ter um governo que te represente. Repara que tu tens mudanças profundas nesse contexto, nesse cenário. Visualiza um Estado controlado por uma monarquia que centraliza e agora tu tens ideias que vão quebrar com essa estrutura. Repara e tenta visualizar todo esse contexto, todo esse cenário europeu, provocando essas mudanças. O combate, claro, central é o absolutismo, central. A questão econômica, que eu vou dar ênfase na aula 2, na parte 2, que é a intervenção do Estado, que seria o mercantilismo, que vai ser combatido, mas eu te adianto, certo? Aí tu tens duas escolas que vão aparecer, certo? Que eu vou trabalhar contigo depois. A tese do direito divino dos reis, essa tese ela era milagrosa. Um rei bom ou mau, justo ou injusto, benevolente ou cruel, não poderia ser criticado, questionado, julgado, porque se ele ocupou aquele papel, ele ocupou por vontade de Deus. Então você não questiona Deus. Repara como essa estrutura da monarquia ela foi muito bem pensada. E o iluminismo ele vem para dizer, ei, temos outro caminho para seguir, certo? A participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. Interessante essa discussão que eles vão fazer, certo? Eles querem que as pessoas comecem a ter o seu próprio entendimento. Esse é o papel deles, é provocar
uma mudança de pensamento e de atitude, certo? Os principais pensadores. Estamos chegando já no nosso momento final, tá? Aí tu tens John Locke. Ele vai estimular o direito de você reivindicar, de lutar. Interessante isso. Muitos associam John Locke até a ideia da greve, que nós conhecemos hoje, nos dias atuais. Aí tu tens o que é que ele traz aqui. Primeiro, critica a teoria do direito divino dos reis, certo? Ele vai dizer que o poder, a soberania é do povo. Interessante. Rousseau também faz essa discussão. Ele quer que o Estado se separe da igreja, porque ele acredita que as pessoas precisam ter liberdade religiosa, a questão das religiosidades, certo? E ele vai trazer a ideia do empirismo, que seria... Esse é o ponto que é mais criticado em relação à ideia dele, que ele vai dizer que o ser humano ele é uma folha em branco, aquela ideia da tábula rasa, e que com as experiências tu vais adquirindo, né? Tu vais te formando. Era a ideia de John Locke para o contexto vivido por ele. Voltaire, certo? Interessante essa frase dele. Essa frase dele ela é ótima. Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Interessante a liberdade de expressão. Não confunda, tá? É a questão de você trazer argumentos, certo? Beleza, galerinha? O nome dele, Voltaire, o pseudônimo, um apelido. O nome dele é François Mary Arouet. Defendia a liberdade do pensamento, a igualdade perante a lei, certo? Que tu pode chamar também isso de igualdade jurídica. E olha, tolerância religiosa. Criticava a igreja e o absolutismo, sempre o absolutismo, certo? Propondo a participação da burguesia esclarecida, olha só, no governo. Para que ele já tem a tendência para defender o grupo, certo? Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. A ideia dele nesse pensamento do mito do bom selvagem. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É uma crítica que ele faz ao absolutismo, que dizia que o homem nasce mal, o homem é o lobo do homem, por isso um governo centralizado para controlar o ser humano. Rousseau já vai dizer o contrário. Ele vai dizer que o ser humano, no seu estado natural, ele é bom. A sociedade que já está cheia de vícios e que corrompe o ser humano. Olha como é interessante a discussão que o Rousseau vai fazer no Iluminismo. Duas obras clássicas dele. Uma criticava a propriedade privada, certo? Mas ele não mostra o caminho para essa mudança, mas ele vai dizer que um dos pontos, né, a origem, o embrião da infelicidade humana está na ideia da propriedade privada, mas ele não mostra como solucionar isso, certo? Ele apenas aponta, ele indica. E o contrato social, que é o clássico dele, que ele vai garantir no discurso o direito à igualdade jurídica para todos, e ele vai dizer também que a Assembleia, que o povo em Assembleia, ele é soberano. Interessante a discussão dele. Já finalizando o nosso encontro, Montesquieu, Barão de Montesquieu, ele era um nobre, mas que ele não aceitava essa maneira de lidar com o poder, e ele defendia que a única forma de você conter o poder é pelo poder. Então tá aí, o início da aula, quando nós vimos Brasília na imagem, é Montesquieu, quando ele traz a ideia dos três poderes, na sua obra intitulada O Espírito das Leis, o legislativo, o executivo e o judiciário. Para Montesquieu, esses três poderes,
eles precisam ser autônomos e independentes, porém dialogar o tempo inteiro. Mas nenhum poder pode estar acima do outro. Beleza? Hoje o nosso encontro termina aqui. Espero que você tenha gostado. Tem um material que vai estar também disponibilizado, já deve estar quando você estiver vendo esse vídeo, essa videoaula, certo? Com 3 questões, todas do Enem, um resumo, dá uma lida, faz com calma e até o próximo encontro. Muito obrigado, galerinha. E só dando aqui uma explicação para vocês, eu não consegui colocar a minha imagem. A minha câmera não funcionou, por isso que está só o meu áudio. Eu peço desculpa a vocês, mas eu vou atualizar aqui o sistema para que no nosso próximo encontro, nossa próxima videoaula, você possa me ver, certo? Até mais. Obrigado.